Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao 40º episódio do Quarta Excepcionais. Para quem ainda não nos conhece, aqui nós discutimos questões relacionadas ao acesso às cortes superiores e aos recursos excepcionais. Eu trabalho na admissibilidade de recursos excepcionais no Tribunal Local há aproximadamente 4 anos e Ive milita nessa área há muitos anos. Então, de certa forma, nós estamos aqui em polos opostos, né, Ive? É uma satisfação estar com vocês aqui. Para quem ainda não se inscreveu no nosso canal, não deixe de se inscrever e passar também para pessoas que tenham interesse no assunto. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Olá, Ive. Oi, Dulce. Oi, pessoal. Vamos começar aí mais um episódio do nosso Quarto Excepcionais. Eu vou passar a bola para a Dulce, porque a gente tem uma questão hoje que é a bola da vez, né, Dulce? Tem sido bastante discutida aí na doutrina e o STJ deu uma decisão recente aí que talvez possa ser uma virada de entendimento. Vamos lá. Isso mesmo, Ive, é um ponto que acontece muito, é uma questão que a gente não se conforma, né, com o entendimento do STJ até então, mas a primeira questão que eu quero te perguntar, Ive, eu queria que você explicasse para a gente aqui se você considera constitucional o entendimento do STJ até então pelo descabimento dos embargos de declaração contra a decisão do Tribunal Ordinário que se pronuncia sobre a admissibilidade dos recursos excepcionais. O que é que você acha da constitucionalidade desse entendimento até então, né? A gente espera até que mude. Bem, Dulce, eu vejo esse entendimento do STJ como inconstitucional e vou explicar de forma pormenorizada. Eu acho que, de fato, existe um consenso, né, na doutrina em geral sobre o descabimento, na verdade, desse tipo de entendimento. Me parece, Dulce, que o que acontece nessas hipóteses, e aí dando uma esmiuçada, qual que é a hipótese aqui? A parte sucumbente interpôs um recurso especial contra o acórdão que lhe foi desfavorável, o órgão, né, responsável do tribunal ordinário pela admissibilidade inadmite o recurso, só que a decisão não é clara. De alguma forma, esqueceu de se pronunciar sobre algum dos fundamentos do recurso especial, aplicou de uma forma equivocada uma súmula contra, sei lá, a linha C, e na verdade não tinha a linha C, não tinha dissídio no recurso, enfim, quando existe aí de fato alguma omissão ou alguma obscuridade ou alguma contradição interna na decisão. Caberia o embargo de declaração dessa decisão? O STJ, enfim, num entendimento aí de muitos anos, já se posicionou, já consolidou um entendimento no sentido de que não caberia embargo de declaração. E como isso se construiu no STJ? Eu fiz recentemente uma pesquisa para tentar entender como isso se construiu no STJ. E o que me parece é que esse entendimento, em algum momento no passado fazia sentido, mas hoje ele é mantido por uma questão de conveniência, de jurisprudência defensiva. Por quê? Na vigência do CPC anterior, existia uma discussão, e isso assim, eu estou falando de 30 anos atrás, estou falando década de 90, quase 30 anos atrás. Existia uma discussão sobre quais decisões seriam embargáveis, ou seja, não tinha uma unanimidade na jurisprudência, e particularmente no STJ, sobre o cabimento de embargo de declaração de qualquer decisão judicial, porque a redação do artigo 535 poderia deixar aí uma dúvida, porque lá dizia que caberia embargos contra o acórdão, então a jurisprudência tinha um entendimento de que apenas sentenças e acórdãos seriam embargáveis, e as outras decisões não. Só que, em 1998, a Corte Especial do STJ, ao julgar os embargos de divergência número 159317 do Distrito Federal, decidiu, assentou o entendimento no sentido de que todas as decisões judiciais seriam embargáveis. Então, nesse momento, entendo eu, a partir desse momento, deveria se mudar o entendimento na corte com relação à embargabilidade ou à não embargabilidade dessa decisão que inadmite recurso especial. Só que não foi isso que aconteceu. Em que pese o STJ tenha passado a aceitar a embargabilidade de todas as outras decisões, esta decisão especificamente
continuou sendo mantida como não embargável. E aí eu continuei fazendo uma pesquisa na jurisprudência para tentar entender qual seria o outro fundamento, já que desde 98 a Corte Especial já tinha assentado o entendimento de que todas as decisões eram embargáveis. Então, eu fui fazendo uma pesquisa, e o que eu comecei a ver? Que os julgados, eu comecei a pesquisa dos julgados mais atuais para os julgados mais antigos. E as decisões, elas são autorreferentes. Então, se a gente começa a pesquisar decisões de 2019, os acórdãos, as decisões, enfim, mencionam julgados mais antigos. Aí eu comecei a olhar decisões de 2010. Aí as decisões de 2010 mencionavam outros acórdãos mais antigos. Aí eu comecei a olhar as decisões de 2005, e aí se remetiam a acórdãos mais antigos. O que eu vi ali como, talvez, algumas das primeiras decisões, né? Por volta de 2000, 2001, algumas decisões de ministros, ou então ministros processualistas do STJ, mantiveram o entendimento pela não embargabilidade desse tipo de decisão, usando acórdãos de situações que foram entendidas como similares para aplicar esse entendimento. Só que a situação que foi usada como analogia para fazer essa comparação e extrair aí o mesmo entendimento para o nosso caso, não me parecem ser iguais, porque qual era a hipótese, o caso paradigma? Seria o descabimento de recurso especial quando cabia ainda contra o acórdão embargos infringentes. Então, qual era a ratio decidente desse acórdão paradigma? Quando existir, enfim, o acórdão, né, quando existir o cabimento de embargos infringentes, a interposição de recurso especial é descabida. Então, não se poderia tolerar o descabimento ou a aceitação de um recurso manifestamente descabível quando houvesse esse erro grosseiro. Então, esse acórdão era o paradigma, e acórdãos dessa natureza serviram de paradigma para fundamentar a não embargabilidade desse tipo de decisão. Então, como que essas decisões lá de 2000, 2001 eram redigidas? Esse recurso é descabido, e quando esse recurso, quando é interposto um recurso descabido, não há efeito interruptivo, então o agravo em resp, que no entender da corte seria o recurso cabível, já seria intempestivo, porque o recurso manifestamente descabido foi interposto e evitou aí o efeito interruptivo para a interposição do recurso correto. Então, assim, o que me parece é que são situações diferentes e que existiu aí uma aplicação por analogia num caso onde não poderia ocorrer. Um outro argumento que o STJ usava também nessa época tinha a ver com a redação do então vigente artigo 544, que no 544, que tem uma redação semelhante ao nosso atual 1042, se dizia ali que era cabível agravo em recurso especial, em recurso extraordinário da decisão que inadmite os recursos excepcionais. Só que, veja, essa interpretação ela é só usada na hipótese do 544, porque no 522, então vigente 522, que é, por exemplo, o dispositivo que previa o cabimento de agravo de instrumento, também se dizia que cabia agravo de instrumento de decisão interlocutória. E nem por isso as decisões interlocutórias não eram embargáveis. Então, assim, é uma interpretação seletiva aí, não posso nem dizer restritiva, mas seletiva, para poder manter o entendimento pela não embargabilidade. Por fim, na minha pesquisa, eu encontrei um acórdão da 4ª turma do STJ, proferido no julgamento do agravo interno, no agravo regimental, nos embargos de declaração, no agravo em recurso especial, número 671, 167 do Distrito Federal. Esse acordo foi julgado pela 4ª turma, relatoria da ministra Galotti. E ele foi julgado ainda na vigência do CPC 73 para defender a não embargabilidade. Então, esse acórdão, de todos que eu pesquisei, ele foi o único que não foi autorreferente, ou seja, ele se preocupou em tentar aí elencar fundamentos
para defender a não embargabilidade desse tipo de decisão. Um dos argumentos, eu elenco aqui basicamente 4 argumentos que foram colocados lá, 4 fundamentos colocados nesse acordo. Entendeu a quarta turma que essa decisão, que inadmite recurso especial, ela não seria embargável, diferente das outras interlocutórias, pelas seguintes razões. Essa decisão, ela não decidiria a questão incidental, de natureza material ou processual, ao contrário das demais decisões interlocutórias embargáveis, ou seja, ela só faria um juízo provisório sobre a admissibilidade do recurso, não haveria aí uma decisão sobre uma questão. Diz o tribunal também que, como essa decisão ela tem natureza provisória e o STJ não estaria adstrito aos fundamentos dessa decisão proferida pelo tribunal local, também não haveria necessidade de que ela fosse embargada. Então, a parte deveria agravar direto. Entendeu ainda que embargar desse tipo de decisão causaria aí efeito protelatório, porque seria, se admitisse a oposição de embargo, seria possível a oposição de sucessivos embargos, então teria um efeito prático, que não é o querido, né, o almejado, e seria, na verdade, uma tentativa aí de rever uma decisão. Entendeu, então, em síntese, e um último fundamento que ainda me chamou a atenção foi quando o voto da ministra relatora disse que, como essa decisão ela não é vinculante assim, para o Tribunal Superior, os fundamentos dela não precisariam ser claros. Esse foi o fundamento que mais me chamou a atenção, porque a própria recorribilidade de uma decisão depende do entendimento da parte que vai recorrer sobre os fundamentos da decisão. Porque senão não vai haver congruência entre o recurso e a decisão. Como que a parte vai agravar de uma decisão que ela não entendeu os fundamentos ou que faltou pronunciamento sobre um dos fundamentos do recurso especial? Então, assim, vai haver um prejuízo para a parte até para o direito de defesa dela. Então, assim, esse é o primeiro, inclusive, não o único, mas o primeiro argumento que eu vejo aí para defender a inconstitucionalidade desse entendimento do STF, porque ele prejudica a ampla defesa da parte que precisa recorrer, porque quando se diz que essa decisão não é embargável, a parte não consegue fazer o seu recurso adequadamente. Então, como que o STJ vai rever de forma clara e profunda uma decisão para eventualmente reformar, se o recurso da parte não vai estar dotado dos fundamentos necessários para tanto? Então, vejo um primeiro problema aí. Um segundo problema, e que, na verdade, no meu entender, em importância, é o primeiro, é a própria violação à garantia da legalidade. Porque o artigo 22, inciso 1º da Constituição, reserva à União, mediante lei, competência para estabelecer normas de processo. Então, assim, a não embargabilidade desse tipo de decisão teria que estar prevista em lei. E se não está, não poderia a jurisprudência criar uma lei no sentido de que essa decisão não seria embargável. Até porque, e aí vem mais uma inconstitucionalidade, pela garantia do devido processo legal, não poderia a jurisprudência restringir uma garantia processual por entendimento jurisprudencial. Então, assim, as garantias processuais constitucionais, e aí me refiro, sobretudo, à ampla defesa, ela não poderia ser restrita se não for por lei. Então, se a lei não diz que essa decisão não é embargável, não poderia a jurisprudência retirar essa garantia do jurisdicionado. E, por fim, esse entendimento, Dulce, ele viola o artigo 93, inciso 9º da Constituição Federal, porque é uma forma de desprezo à garantia do jurisdicionado de fundamentação das decisões judiciais. Então, uma decisão que ela é omissa, ou contraditória, ou obscura, necessariamente ela tem que ser embargada, para que ela seja integrada e sim atenda à garantia constitucional de fundamentação das decisões. Então, se isso não acontece, se o STJ chancela um entendimento no sentido de que não precisa, não é cabível o embargo de declaração, que se opostos podem ensejar, inclusive, o não conhecimento do recurso subsequente, o que há aí, na verdade, é uma grande violação à ampla defesa, à fundamentação das decisões judiciais, à legalidade e ao devido processo legal. Então,
Esses aí são os fundamentos pelos quais eu entendo que esse entendimento do STJ é inconstitucional. O que que você acha? Ive, eu concordo com todas as suas considerações, eu acho perfeito isso, realmente é um entendimento que eu não me conformo. Foi muito bom você passar pelo caminho que o STJ trilhou até reiterar esse fundamento. Eu estava lendo agora recentemente um livro, Levando a Sério os Precedentes, e aí um dos pontos, o professor do Alexandre Freitas Câmara, ele fala essa questão da replicar, às vezes, muitas vezes até uma emenda, um entendimento, sem fazer o encaixe no caso concreto. Então, isso é muito perigoso de ir replicando um posicionamento. Então, Ive, eu concordo com suas considerações, trazendo um pouco de esperança a essa questão aqui, que a gente realmente não se conforma com esse posicionamento do STJ. Queria compartilhar com vocês, recentemente, na reclamação 41.229 do Distrito Federal, o STJ, ele deu provimento à reclamação, cassando uma decisão do Tribunal do Distrito Federal, que não conheceu de um recurso especial interposto contra a decisão que não conhecia o desembargo de declaração. Na verdade, no caso, o que é que aconteceu? É bom esclarecer para vocês e citar também essa reclamação, né, que traz uma certa luz a essa questão. Houve uma decisão genérica de inadmissão daquele recurso especial, o extraordinário, e aí a parte opôs embargo de declaração. Esses embargos de declaração não foram conhecidos. Ainda no mesmo prazo, nesse prazo de 15 dias, a parte também interpôs um agravo em recurso especial. E aí, nesse acordo, o STJ discute um pouco a questão se o Tribunal de Justiça pode denegar o processamento desse agravo do 1042, que é um ponto que a gente até poderia discutir mais, que o voto realmente trata bem dessa questão. Eu acredito que a gente não ia concordar integralmente com o voto, mas o ponto é que, o que é que aconteceu nessa reclamação? O STJ, por conta de uma afetação, por conta que o próprio STJ, deixa eu ver aqui para vocês, deixa eu confirmar aqui para vocês, houve uma afetação dessa questão para que a Corte Especial do STJ se pronuncie sobre o descabimento ou não dos embargos de declaração contra a decisão que inadmite recurso especial. Então, foi nos autos do agravo interno, no agravo em RESP número 1.216.265 de Sergipe, e aí, nessa ocasião, o STJ afetou a questão para que a Corte Especial se manifeste sobre isso. Então, eu acho, Ive, que como recentemente teve esse posicionamento dessa reclamação, que deu provimento a essa reclamação, né, julgou procedente a reclamação, eu acredito que revendo esse posicionamento, talvez o STJ mude o entendimento dele para que seja cabível o embargo de declaração contra a decisão que inadmite recurso especial ou extraordinário. Mas, assim, eram essas considerações que eu queria falar para vocês, acrescentando realmente essa reclamação, né, chamando a atenção para a afetação dessa matéria para que seja julgada pela Corte Especial, e concordo com todas as considerações que você fez, Ive. Dulce, eu estou achando que você está sendo otimista. Esse julgado, essa reclamação, na verdade, pelo que eu entendi, e aí me diga se eu entendi corretamente, o STJ, ele apenas evitou que o agravo ficasse preso, né? O agravo em recurso especial. Na verdade, no voto, ele explica, com relação a o agravo em recurso especial ficar preso, eles até admitem aquela exceção, eles até possibilitam que esse agravo fique preso. Então, acho que é isso que a gente não concordaria. Ele admite que o tribunal local faça uma certa admissibilidade nesse agravo do 1042. Eu acho que esse é um entendimento que a gente não concorda. A gente até já gravou um quarto sobre isso. Então, eles admitem isso, por isso que eu acho que depois a gente até poderia discutir melhor essa decisão, que a gente iria concordar, mas por conta de existir a afetação dessa matéria que discute se é possível numa posição de embargo de declaração, é que eles julgam procedente a reclamação, entendeu? Então, ao final das contas, o que valeu mesmo para a procedência dessa reclamação foi o fato de existir uma afetação e a possibilidade de rever esse entendimento do STJ. De fato, eu sou sempre otimista em relação a isso, porque assim,
é inadmissível esse posicionamento, então, realmente, eu sou bem otimista nisso, eu acredito ainda que pode ser que mude esse posicionamento. Entendi. Esse recurso que está na Corte Especial foi um recurso que originalmente ia ser julgado pela terceira turma, e a terceira turma decidiu remeter o processo para a Corte Especial. Então, assim, não houve um procedimento de afetação nos termos do 1037 e seguinte do CPC, não até o momento. Existia uma decisão da terceira turma de remeter o processo para a Corte Especial, porque, enfim, dada a amplitude da matéria, enfim, não só restrita a direito privado, podendo aí esse entendimento também ser aplicado para as outras turmas do STJ, a questão foi remetida para a Corte Especial, para que a Corte Especial possa dar um novo pronunciamento sobre essa questão. Se lá, eventualmente, vai ser feita uma nova sessão para que seja afetado nos termos do 1037, e aí os efeitos vinculantes, né, desse tipo de afetação decorrente, aguardaremos, né? Mas, por enquanto, está lá desde 2020 na Corte Especial, pendente de julgamento. É isso aí, exatamente. Foi bom você fazer essas considerações também. Então, assim, eu acho que ficam as suas considerações, né? A gente não considera que esse entendimento é inconstitucional realmente e que não seria possível admitir esse recurso especial. E nessa reclamação, Ive, como você falou aí, ele discute justamente se no CPC atual, se ainda é possível se manter esse entendimento. Então, passa pelo caminho que você trilhou. Então, talvez possa rever todo esse caminho e mudar o posicionamento do STJ. Eu acredito que isso vai acontecer. Vamos confiar, né, Dulce? Espero que aconteça, porque, de fato, esse entendimento ele não se sustenta. Não se sustenta. E, assim, e muitas vezes, Ive, a oposição de embargo de declaração é realmente necessária. As decisões proferidas no primeiro juízo de admissibilidade, muitas vezes, elas são efetivamente confusas, então, é necessário para que a parte possa interpor recurso cabível, que ela compreenda melhor a decisão. Então, realmente, nós que trabalhamos na admissibilidade do recurso especial, dos recursos excepcionais, é importante que a gente delimite bem, que estabeleça bem qual é a parte dispositiva da decisão, para que a parte consiga interpor o recurso cabível. Então, eu acho que há um caminho, eu considero pela minha prática, que realmente, muitas vezes, é necessária a oposição de embargo de declaração, e acredito que isso vai ser revisto, como eu já falei aqui algumas vezes. Mas é isso aí, pessoal, é sempre uma alegria estar com vocês. A gente pede que vocês compartilhem com a gente no nosso Instagram, a gente tem um Instagram, então eles compartilhem temas de interesse, porque aqui, como a gente falou, estamos sempre tratando de pontos polêmicos, né, Ive? De questões polêmicas, problemáticas, realmente, relacionadas ao acesso às cortes superiores. Mas é isso aí, gente. Pessoal, muito obrigada. Nos acompanhem, deixem suas sugestões de tema e até o nosso próximo episódio. Até lá, pessoal.